paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Jesus, nosso mestre, nos abençoe. Prazer estar com você, iniciando mais uma edição de Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Que possamos, até o final, estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor com os nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham. Do ladinho aqui da tela, já está aqui presente nosso querido amigo Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, saúde a todos, que possamos juntos aqui aprendermos e aprendermos mais os ensinamentos trazidos pelo Cristo, né, nesse processo de educação moral e resgate dos nossos valores. Muita paz. Ronaldo, dá uma olhada, verifica um pouquinho o seu áudio, porque a sua voz está muito abafada, meio grave, tá bom? Mas não impede a realização aqui do nosso programa, tá? Mas vê aí se você consegue equalizar melhor o seu áudio. Tá? Muito bem, hoje é o programa número 5 do tema Kardec, os Espíritos e a Educação. Nós estamos, já é o 5º programa em que exploramos o conteúdo do Livro dos Espíritos, conteúdo específico do Livro dos Espíritos sobre educação. E nós destacamos já a questão 208, destacamos a questão 685A, e hoje nós vamos fazer comentários destacando a questão 917, que, aliás, é uma questão extensa, tanto na resposta dos espíritos, quanto no comentário que Allan Kardec realiza. Aparentemente, não é, Ronaldo? A questão 917, que está na 4ª parte do Livro dos Espíritos, lá no seu capítulo 12, sobre a perfeição moral, aparentemente, por tratar do egoísmo, muita gente vai dizer que isso não tem nada a ver com educação. E realmente nós podemos dizer assim, de fato, egoísmo. E que isso tem a ver com matemática, que isso tem a ver com língua portuguesa, que isso tem a ver com as ciências, com história, e assim por diante, porque nós sempre falamos dessas disciplinas curriculares quando lembramos da educação e da escola. Mas acredito eu que hoje nós vamos ver aqui no programa que esse tema da questão 917 sobre o egoísmo, na verdade, tem tudo a ver com a educação e principalmente com a tese da doutrina espírita, que é a educação moral. Eu estou certo, Ronaldo, ou eu estou viajando aqui no meu pensamento? É uma boa discussão. É uma boa discussão. Mas toda viagem nos leva a uma reflexão, isso é que é importante. Mas esse é o caminho. Porque na pergunta 917, eu vou até ler, Marcos, porque já vamos dar um início aqui. Eu quero ver se dá tempo para nós chegarmos depois da pergunta 800, para que possamos observar que em a natureza nada dá salvo. Tudo em a providência divina tem a sua razão de ser. Então, vamos ler aqui a 917 e, se der tempo, a 800, que vai trazer aqui uma boa reflexão sobre, de fato, a missão do Espiritismo aqui e sobre a lei divina em relação a essa coisa, vai ou não vai acontecer, como é que vai ser o futuro. E nós já falamos aqui, o futuro já começou há muito tempo. Então, na 917, ele diz aqui, qual o meio de destruir o egoísmo? Olha que interessante. Ele não fala em destruir o ser humano. Ele tem que atingir a causa. A causa é o egoísmo, que acaba o ser humano, o espírito encarnado, se autodestruindo e destruindo os outros. Olha que interessante. Então, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Marcos, uma reflexão sobre essa pergunta por enquanto. Como é que é, Ronaldo? Uma reflexão sobre essa pergunta, só a pergunta. Sim, sim. É porque melhorou o som? Melhorou o som? É que a sua voz, de vez em quando, fica um pouco grave, um pouco abafada, mas tudo bem. Deu. Ok.
Então, sem olharmos a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, e fazendo apenas uma reflexão sobre a sua pergunta, nós entendemos aqui. Bom, Kardec, na verdade, a pergunta 917 não é a primeira pergunta sobre esse tema do egoísmo. Ele, na verdade, ele começa o diálogo com os espíritos na questão 913. E fica muito claro no estudo que fazemos da doutrina espírita, a partir aqui do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. É o nosso grande vício moral e que precisa ser combatido. E aí Kardec vai direto na pergunta, né? Porque pergunta qual é o meio de se destruir o egoísmo. Claro que alguém pode pensar assim, vamos jogar uma bomba atômica aí. Não. Mas você vai destruir o ser humano, você vai destruir a sociedade humana, pelo menos em parte. Mas isso não significa que vá destruir esse vício moral que está enraizado em nós, no maior ou no menor grau, porque nós sempre temos que lembrar que, como a Terra é planeta de expiações e provas, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos em aprendizado, nós estamos ainda na caminhada do progresso moral e intelectual. Então, eu não posso dizer aqui, em sã consciência, que eu não sou egoísta. Claro, eu posso não ser aquele egoísta extremo, mas, em certas ocasiões, eu acabo demonstrando, sim, que eu ainda tenho um certo grau de egoísmo. Então, Kardec vai direto ao assunto. Olha, precisamos destruir. Não é o maior vício da humanidade? Tem que ter algum instrumento, tem que existir alguma coisa que consiga destruir o egoísmo. Uma vacina? Será que a questão está na ciência? Mas, como é uma questão de ordem moral e não biológica, me parece que não é da alçada da ciência, né? Seja da química, da física, da medicina, parece que não. Mas pode ser da alçada das ciências psicológicas. Bom, aí nós temos, de fato, um certo caminho, né? Porque, já que o egoísmo é uma questão moral, talvez a psicologia, a psiquiatria, pode ser, quem sabe, né? Tem alguma coisa aí a ver. Agora, eu acredito, Ronaldo, que os espíritos não devem indicar a educação para destruir aqui o egoísmo, porque quando nós falamos de educação, nós estamos falando do ensino escolar e essas coisas todas, e eu nunca vi dentro dessa educação nada que possa combater o egoísmo. Na verdade, eu agora, Ronaldo, refletindo sobre a pergunta, eu fiquei aqui num beco sem saída, porque realmente eu não sei o que pode destruir o egoísmo. Você me pegou agora com essa reflexão. Pois é, e você tocou num ponto-chave agora. Eu gostaria que você até explicasse, porque para nós chegarmos à resposta dos espíritos, entender primeiro o que é essa palavra educação. Em poucas palavras, dá um resumo. E aí sim nós vamos compreender, até mesmo o que você está colocando agora como reflexão, o que é, afinal de contas, educação? Vamos lá. Educação. Ela vem do latim, da palavra educere, e que significa extrair de dentro para fora, tirar de dentro. O professor Ney Lobo, esse grande educador espírita, ele faz uma pergunta a esse respeito. Né? Tirar o quê de dentro do ser humano, da alma? O que nós temos que tirar? O espiritismo tem a resposta. Ora, como todos nós somos criados por Deus, com todo o germe, com todo o potencial para chegarmos à perfeição, que nós só vamos desenvolvendo esse germe, vamos desenvolvendo esse potencial, é extrair do ser esse potencial, permitindo que ele desenvolva todo esse potencial, tanto na área do cognitivo, na área intelectual, da inteligência, quanto na área do emocional, do sentimento, do afetivo. Como que nós vamos fazer essa extração? Como que nós vamos conseguir realizar o desenvolvimento desse potencial? Com a educação.
Então, a educação é isso, em síntese, né? É o extrair de dentro para fora. Muito bem. E extrair de dentro para fora é justamente o conhecimento, que é a cognição, dá esse desenvolvimento cognitivo e também o aspecto da afetividade, do sentimento. Exatamente. Hoje, nós estamos muito atrelados, muito presos só à área do cognitivo, esse conhecimento intelectual, das ciências e assim por diante. Mas esquecemos que o ser humano é um ser integral, que tem o potencial cognitivo, mas tem o potencial afetivo, emocional, ou do sentimento. Então, a educação vai ter que trabalhar as duas áreas, como dizia Pestalozzi, de forma harmônica, de forma equilibrada. Quando eu disse que os espíritos provavelmente não vão citar a educação, eu disse isso porque eu estou olhando a educação apenas do ponto de vista do conhecimento, da intelectualidade, da cognição, que é o que nós encontramos nas escolas hoje. Mas agora, com esse viés de que a educação também abrange o desenvolvimento afetivo, emocional, social, espiritual, aí, Ronaldo, agora eu comecei a achar que os espíritos acho que devem citar a educação sempre. Perfeito. É isso aí. E ele abrange a educação como um todo, não só em um aspecto. Né? Os próprios espíritos falam sobre o quê? No amai-vos, instruí-vos, eis o primeiro manda, amai-vos. Ele fala sobre isso. A instrução ela é importante e deve ser levada em conta. Mas o amor, o sentimento, a moral, a ética, todo esse aspecto da formação do caráter, ela não pode estar negligenciada. E aí a família está perdendo esse contexto. A família está pecando porque está levando ao mimo. Mimar não é educar. As vontades, a falta do limite, não é educação. E está havendo uma transferência jogando para a escola, que tem um papel fundamental também sobre essa formação do caráter. Mas o que se principia, nós já falamos aqui, é a família. Mas, ora, a escola é formada por quem? Por seres humanos. Os sujeitos que estão ali são também formadores de opiniões e provêm e vêm de uma família. Marcos, não há como separar isso. É a participação, cooperação no espírito, uns com os outros, ali no que eu quero dizer da família e escola, e todo o corpo da sociedade, pensando, fazendo, praticando, vivenciando as duas asas, a instrução e o amor. Não tem como nós fugirmos disso. Esse é o contexto que eu percebo que os espíritos querem falar aqui na resposta sobre educação. Pode falar mais um pouquinho, Marcos? Aí eu entro na resposta dos espíritos. Pois é, Ronaldo, você afirmou que não há como separar a família da escola e a escola da família. Eu concordo com você, mas olhando para a nossa atualidade, nós separamos. Essa é a verdade. Aquilo que não deveria ser separado, nunca nós separamos. E no campo da educação, isso é gritante, é patente, porque a educação foi sumariamente transferida para a escola. E os pais, já há décadas, não são apenas os atuais, se eximiram, se retiraram da educação dos seus filhos, dizendo que a educação é feita pela escola. E a escola, se sentindo meio perdida, acabou entrando apenas para a área da cognição. Timidamente, nós temos, sim, claro, projetos pedagógicos que trabalham também o socioemocional, mas é tímido, é bem pouco. Então, o Espiritismo vem para resgatar essa união da família e da escola e para mostrar que a família é agente educacional da sociedade humana e que é a primeira escola
E é uma escola que continua para o resto da vida. E que é preciso que a família dê as mãos à escola e que a escola dê as mãos à família. Porque só assim nós vamos conseguir realmente realizar a educação naquilo que ela é. Então, vamos reforçar aqui. Em termos de educação, família e escola são indissociáveis, não podem se separar. Resposta dos espíritos. Pergunta, Kardec, qual o meio de destruir seu egoísmo? Respondem, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Olha que interessante, Marcos. Ele coloca 3 pontos aqui: suas leis, sua organização social e sua educação. E aí, Marcos, antes de continuarmos? É verdade, é verdade. E hoje, nós estamos assistindo um fenômeno que já vem do século XIX, se acentuou no século XX e continua aqui, nesses primórdios do século XXI, de que mudamos o discurso, porque antes do século XVIII, nós dizíamos que para transformar a sociedade é necessário transformar os indivíduos. Mas nós fomos alterando isso e hoje nós discursamos dizendo que para transformar os indivíduos é preciso transformar a sociedade. E aí as nossas leis, as nossas organizações sociais não visam mais os indivíduos, mas a sociedade como um todo. Então você tem um plano macroeconômico, você tem um projeto de benefícios sociais. Você tem toda a nossa legislação e toda a nossa organização social visa sempre a tentar transformar, mudar a sociedade. Mas a sociedade é o conjunto dos indivíduos. Então, se você deixa os indivíduos de lado, você não vai transformar a sociedade nunca, mesmo que você aperfeiçoe os mecanismos sociais, mesmo que você aperfeiçoe a legislação e mesmo que você jogue todas as verbas possíveis na educação, porque tudo está sendo pensado a nível sociedade, não a nível indivíduos. Então, nós precisamos focar nisso. Por isso que os espíritos têm razão. As nossas leis, a nossa organização social e a nossa educação, na verdade, mantém o egoísmo. Porque as nossas leis são punitivas, não educativas? Sim, sim, na maioria. Claro que nós temos leis que, na verdade, são educativas, mas quando elas vão ser aplicadas, elas são aplicadas sempre do ponto de vista punitivo. Ou seja, ao invés de fazer a prevenção, nós vamos já com o efeito já acontecido. E aí você tem que ir para a punição. Então, realmente, é uma inversão do valor da própria lei. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Marcos, interessante isso aqui, porque ele fala eles falam, os espíritos, a vida moral e sobre a vida material. Olha que interessante. Vida. Ele não fala de comportamentos, mas da própria vida em si. Vivenciarmos esses aspectos morais e não, sobretudo, o aspecto só material. É a humanização, a espiritualização, Marcos? Com certeza.
E lembrando aqui aos que estão nos acompanhando e que ainda venham nos assistir, que vida moral não significa vida religiosa, do ponto de vista de você se dedicar integralmente a uma religião. Não é isso. Vida moral, ou seja, de você viver eticamente, solidariamente, honestamente. É isso que significa vida moral. E como você bem lembrou, Ronaldo, como eles falam, vida está abrangendo todos os aspectos da nossa existência, do nosso dia a dia, todas as circunstâncias. E o que se quer é justamente isso, né? Que nós tenhamos pessoas do bem, pessoas éticas em todas as circunstâncias e que não se deixem levar apenas e tão somente pela vida material. Por quê? Porque somos espíritos, não somos este corpo. E o que é da matéria fica na matéria. Então, realmente, a educação terá que trabalhar a questão da humanização e da espiritualização de nós mesmos. E é por isso que ele diz, e não desfigurado por ficções alegóricas, que é o que mais nós fazemos. O egoísmo, ele faz isso. Ele mostra algo como moral, mas é imoral, como certo. A inversão dos valores, numa palavra. Então, ele continua, quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. É o personalismo puro e crua. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Ou seja, porque aí você vai viver esta vida moral pela coletividade e não apenas, como o egoísmo pede, para você mesmo ou os seus somente. Isso quando é os seus, que ainda tem outro fator que o egoísmo, às vezes, só vê ele mesmo. Marcos. É verdade, Ronaldo. Nós estamos precisando aprender a viver com os outros e para os outros. Isso anda meio perdido entre nós adultos e as novas gerações. E os espíritos, aqui na resposta a Kardec, estão falando aqui do espiritismo bem compreendido para realizar essa influência salutar, positiva, o que já nos leva a fazer uma reflexão, se nós de fato compreendemos bem o espiritismo, se nós sabemos de fato o que é o espiritismo e qual é a sua finalidade. Recentemente, eu fiz uma afirmação de que o espiritismo não é apenas e tão somente, o espiritismo não é simplesmente uma religião, e que o centro espírita não pode ser confundido com uma igreja, onde você vai fazer determinados atos devocionais. Porque o espiritismo, sim, ele tem o aspecto religioso, pelas consequências morais dos seus ensinos, mas, antes disso, ele é filosofia e ciência, e que precisa adentrar e influenciar a nossa cultura, que ele fala aqui dos costumes. E é isso que nós temos que entender. E, de fato, quando isso acontecer, a influência moralizadora e espiritualizadora do espiritismo será imensa nos indivíduos e na sociedade. Mas temos que compreender isso. Espiritismo não é mais uma religião, assim como o Centro Espírita não é uma igreja. Então, nós temos que ter essa compreensão mais profunda. Destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. É todo um processo educativo, de uma alta educação, extirpando a chaga, que é justamente o egoísmo. E ele aqui faz uma observação agora na nota de rodapé.
Ele diz aqui, Kardec, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele o levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais do povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, veja que os outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em fase do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois, em verdade, vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele em que se houver pensado. Fenelon. Olha que observação do espírito aqui, Marcos. Verdade. E observação muito profunda, né? A educação moral precisa combater o egoísmo, que é representado, como está aqui nas palavras do Fenelon, pelo personalismo. Então, nós temos que combater esse personalismo, a hipocrisia, vaidade, orgulho, tudo isso está ligado ao egoísmo. E ele lembra aqui que, quando nos deixamos levar pelo egoísmo, nós estamos gerando, na verdade, consequências para nós e para os outros que não se restringem apenas a esta existência terrena, mas sim terá consequências espirituais no depois da morte, porque haveremos de responder pelo que fizemos. E o egoísta sofrerá sempre muito, porque é um problema de ordem moral, que a morte, por si, não resolve. Egoísta você foi aqui, egoísta você continuará ali. Então, só tem uma solução, só existe um caminho, que é justamente a educação moral, que vai, então, nos levar para a fraternidade, para a solidariedade, para a caridade, e isso, com a transformação dos indivíduos, levará, como ele coloca aqui, à transformação das instituições sociais, todas elas, públicas ou privadas, todas elas acabarão se transformando. É, com toda certeza, um trabalho de longo curso, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Isso aqui vai levar muito tempo, porque já faz muito tempo que cultuamos o egoísmo. Mas a lei divina não deixa essas coisas passarem. Então, que possamos ir para a virtude da caridade, que é a antítese do egoísmo. E aí sim, nós começaremos, pouco a pouco, a resolver todos os problemas que afetam a vida humana. Esse é o caminho que o nosso Fenelon, respondendo em nome dos outros espíritos, está nos dando. Eu ia ler, como eu disse, a nota de rodapé, mas a 785 é que tem essa observação que Kardec coloca ali, para que voltássemos na pergunta 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E reforça na 917, que é o orgulho e o egoísmo. Aí ele diz, aí os espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo, e refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Olha aí, Marco, que nós venhamos aqui conversando sobre a cognição. Ela está sempre, tu vê, a tecnologia de ponta que nós temos aí, mas o egoísmo. Vamos imaginarmos aqui, se não fosse o egoísmo, que tecnologia de ponta inimaginável nós poderíamos já estar.
Mas não. Tecnologia de ponta ainda é para destruição. Percebe? Uhum. As bombas nucleares, que o nuclear ele é criado para a energia nuclear, para a satisfação de uma sociedade, para que tenhamos a iluminação, para que possamos usar essas energias em benefício da humanidade. Mas ela ainda peca pelo egoísmo, por uma destruição em massa. Eu não estou inventando, nós temos aí, se apertar um botãozinho, a coisa vai pegar fogo. Marcos, eu gostaria dessa observação, porque é o que os espíritos estão falando. A inteligência, a cognição, ela está sempre se desenvolvendo. As faculdades, as escolas estão aí para ajudar nisso. Mas o que ele pede é justamente essa parte do sentimento, do amor, da moral. Que é justamente o que está nos faltando, né? Porque, de fato, a inteligência ela se desenvolve sempre, porque nós estamos sempre procurando soluções para as coisas, estamos sempre pensando, realizando descobertas, tanto que, se nós olharmos os últimos 100 anos, nós estamos em 2023, se então nós olharmos de 1923 para cá, o nosso progresso intelectual, tecnológico, ele foi fantástico. Nós não paramos de progredir no campo intelectual. Mas de 1923 para cá, nós tivemos guerras terríveis. E não foi só a Segunda Guerra Mundial, não. Tivemos várias outras. Nós tivemos aí epidemias, o problema da fome mundial, e por causa do egoísmo, muitas coisas que já poderíamos ter desenvolvido ainda não foram desenvolvidas, porque é a luta das patentes, do lucro, dos grandes laboratórios, dos interesses políticos mesquinhos de determinadas nações, a falta da cooperação internacional. Ou seja, o nosso problema é falta de sentimento. O progresso moral, ele não acompanha o progresso intelectual. Agora, o progresso intelectual sem o progresso moral cria a bomba atômica, como você bem lembrou. E ainda temos aí uns loucos por aí que ainda ficam ameaçando apertar o botão. Ó, tudo isso por falta do sentimento, porque nós não priorizamos o desenvolvimento moral, porque nós não priorizamos o desenvolvimento emocional, afetivo. Por isso que estamos desequilibrados. E por isso que, em pleno século XXI, terceiro milênio da cristandade, nós estamos todos os dias assistindo aí notícias de corrupção, de guerra, mil violências, fome no mundo, desabrigados, a destruição da natureza, quando já poderíamos, sem nenhuma dúvida, termos dado um salto na nossa evolução. Mas, nunca é tarde, desde que iniciemos esse processo a partir de agora. Você está, como eu havia pedido, não sei se você lembrou, se as letras bastassem? Sim, sim. Deixa eu abrir aqui se as letras bastassem, que eu esqueci de abrir aqui no computador, mas isso é rapidinho. Porque a partir daí, agora, nós vamos fazendo, encerrando toda essa discussão que nós vemos ao longo do tempo. Quando eu digo encerrar, fique bem claro que é apenas uma reflexão, não é encerramento fechando a questão, como se nós estivéssemos o correto acima do bem e da verdade. Não é nada disso. Claro, é em relação a essa reflexão que nós devemos fazer sobre a educação de fato, o que ela nos pede em prática dentro da vida escolar, universitária e principalmente na família. E esse texto que o Marcos nos traz aí é de suma importância. Se as letras bastassem, já abriu, Marcos? Para mim, é um dos textos, não é porque eu sou amigo do Marcos, não, mas é um texto que realmente
bem reflexivo. Ronaldo, eu, sinceramente, agora não estou achando o texto. Não tem problema, não tem problema. Eu vou dar continuidade aqui com a pergunta 800, que é justamente onde eu queria fazer essa observação. Por quê, Marcos? A 800 é bem chamativa, porque a gente discute, muitos precursores nossos já vieram falando sobre isso, mas parece que a humanidade está caminhando para o nada. Ficamos num devaneio, perdidos. Mas será que, de fato, chegaremos a isso? Será que, de fato, a humanidade vai chegar a essa abertura, a essa verdade que a educação nos pede, dessa transformação moral, quebras de paradigmas, de fato, e, na prática, poder. Talvez não vai ser eu, a nossa geração, talvez nem a geração dos nossos filhos, nossos netos, é uma observação, e talvez, mais para frente, iremos ver sim. Porque aí abre um parênteses, escolas, há realmente universidades, educadores que já fazem essa diferença. A família em si também já começa a se preocupar com esses aspectos. Mas, de uma forma geral, ainda parece muito sutil, muito pequeno em relação a uma realidade que se apresenta. Ou seja, nós estamos aí, por exemplo, a Rússia agora, quase que os mercenários inverteram a situação. Quer dizer, você vê que no Brasil essa situação praticamente que nós vemos todo dia de uma briga, de facções, etc., você com medo de sair às ruas. Enfim, é o quê? Será que iremos vivenciar? Aí sim eu vou perguntar aqui com a resposta dos espíritos. Bom, nós temos caminhos, né? E o caminho, o que o Espiritismo nos aponta, é a educação moral, né? Você não tem saída em relação a esse aspecto. Mas nós temos tido muitas reticências em relação à educação moral, porque durante muito tempo ela foi confundida com a religião. Quer dizer, você fala de educação moral, então você está falando de religião. Não, não. A educação moral não necessariamente não tem que estar atrelada a uma religião. No Espiritismo, nós entendemos aqui com as respostas dos Espíritos e os comentários de Kardec que educação moral é o combate às más tendências, que educação moral é a criação de bons hábitos, que educação moral é o desenvolvimento das virtudes, que educação moral é levar a inteligência para construir o bem para todos. Ou seja, isso não depende nem da religião A, nem da religião B, nem da religião C. Nós estamos falando de educação, dessa alma imortal que nós somos. Por que nós estamos assistindo a essa guerra da Rússia contra a Ucrânia? Essa quase reversão com as tropas mercenárias. Aliás, falar em termos mercenários, hoje em dia, né, a soldo do Estado, isso é uma calamidade, em verdade. Né? Então, nós pagamos as pessoas para fazerem o mal. Isso é uma coisa impressionante, isso. Mas tudo porque continuamos egoístas. Né? Se nós olharmos para essa guerra, para pegarmos aqui esse exemplo, nós vamos ver que essa operação militar especial, já que a Rússia diz que não existe guerra, né? Ela não fez uma declaração de guerra, né? Tem, na verdade, por trás, o objetivo do domínio das riquezas ucranianas. Isso é que está em jogo. A Ucrânia tem um território muito rico em petróleo, minerais, tem uma produção agrícola gigantesca, né, e que alimenta parte do mundo. Ou seja,
Ronaldo, o que nós estamos olhando aí são os bilhões de dólares. Que é isso o que significa. Então, tudo isso é o egoísmo, e que leva determinados governantes a se transformarem em ditadores totalitários, que não estão defendendo nem ideologia da esquerda, nem de centro, nem de direita. Estão defendendo os seus personalismos, o seu egoísmo, a sua sede de poder. E aí, realizando essas verdadeiras catástrofes humanitárias. Aí, como que nós vamos corrigir isso? Vamos lá entrar nessa guerra também. Não, não é por aí. A nossa guerra é a outra, é a guerra pela educação, é a guerra para combater o egoísmo na sua raiz. Aí sim, nós vamos começar a transformar o ser humano e finalmente vamos começar a ver as nossas autoridades sentarem à mesa de negociação, mas para tratar da paz, da cooperação, da justiça social. E é para isso que nós precisamos caminhar. Muito bem, Marcos. Aí a pergunta 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Responde os Espíritos. Conhece bem pouco os homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguir ser unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe felicitará os outros. Marcos, olha que interessante. Em a natureza nada dá saltos. A criação do universo, segundo o próprio Cristo, nas palavras dele, meu Pai trabalha até hoje e eu também. O que Deus quer, os próprios Espíritos falam, irá se cumprir. Se há atraso, é porque assim Ele o quer. Se Ele o quer, é porque nós mesmos somos os, como diz aqui, os reconstrutores do ontem. Porque somos nós mesmos é que estamos nessa lida de repararmos-nos a nós, individualmente, e na coletividade. Essa é a lei da educação que a reencarnação nos traz. E aqui, a doutrina espírita vem contribuir, o espiritismo vem contribuir com as outras religiões nesse aspecto da moralização, em que Jesus é o maior exemplo para nós. Pergunta 625. Como educador, como mestre, como inteligência ímpar acima de qualquer suspeita, no entanto, mostrou que é através do amor, dessa reconstrução do sentimento pelo sentimento no bem, é que vamos conseguir conquistar a nós mesmos. Essa modificação, essa luta que temos até hoje, é como eles dizem aqui, que você também retratou bem, esse personalismo que ainda nos invade. E é o egoísmo que traz isso. Mas é somente através desses exemplos do Cristo e que a doutrina nos traz. Se voltarmos o nosso olhar ao passado, a humanidade vem evoluindo muito
e muito. E aí, como eu disse, talvez não vai ser a nossa geração, Marcos, que está aí já beirando os 70, os 70 e pouco, mas já podemos dizer que um novo horizonte começa. Porque o egoísmo, quando nós vemos isso tudo que está acontecendo, o barulho, esse barulho todo, é porque o egoísmo não quer perder terreno. E nós falamos o mal não quer perder, mas é o egoísmo. É o egoísta que não quer perder. Que ele sabe que essa transformação já pontua no horizonte, como o sol que vai nascendo, como a estrela que vai brilhando, como o cometa que vai passando. É filosófico, mas é uma verdade. Deus não falha. Quem falha somos nós, em não aceitarmos, em não darmos a essa importância que está em nós, porque Jesus também disse: o que eu faço, vós também podeis fazer, porque vós sois deuses. Só que o mal, o egoísmo, ele é mais forte. A gente não quer perder a fatia, essa parte importante de dizer: Marcos, fui eu que fiz. Sou eu o mais importante. Não é nada disso. Somos todos nós. E Jesus deu esse exemplo da humildade e do verdadeiro amor nessa transformação moral. É isso aí, Ronaldo. A evolução é um processo histórico que acontece passo a passo. Já ouvi pessoas indagarem que o Espiritismo falhou, que já tem 166 anos de existência, desde 1857, e não estamos assistindo essa transformação moral da humanidade. Ele diz: não está escrito lá no Livro dos Espíritos que a finalidade do Espiritismo é realizar a transformação moral da humanidade? Parece que essa doutrina falhou. Não, não falhou. A finalidade continua exatamente a mesma e as coisas estão acontecendo. Mas é como os espíritos nos respondem aqui na questão 800. Ora, é conhecer muito pouco ser humano para achar que em tão pouco tempo ele irá se transformar diante daquilo que o Espiritismo está trazendo. Como você já acentuou, Ronaldo, a evolução não dá saltos, mas vai acontecendo paulatinamente. Às vezes nós temos a impressão que está lento demais, mas está de acordo com a lei divina. Esse progresso poderia ser acelerado do ponto de vista moral? Sim, claro, porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. E se nos firmássemos na escolha de combater o egoísmo e de promover o bem, com certeza, moralmente falando, nós já poderíamos estar mais adiantados. Mas Deus nos conhece, Deus sabe de todos nós, e Ele sabe que não pode forçar também essa situação. Mas a própria lei divina vai nos levando sempre para frente, porque a lei é de evolução. Queiramos ou não, ela é de evolução. Só que nós precisamos, finalmente, tomarmos a decisão de combater o egoísmo. Porque o mal ainda prevalece aqui na Terra, como você muito bem colocou, porque nós somos defensores do egoísmo. Aí alguém já se levantou aí agora. Como é que é? Como? Que história é essa que eu sou defensor do egoísmo? Nós somos, sim, porque somos defensores das nossas zonas de conforto, dos nossos interesses pessoais e, às vezes, de grupo. E isso caracteriza o egoísmo. Nós achamos, né, Ronaldo, que quando falamos de uma pessoa egoísta, nós estamos falando de alguém que é super egoísta, que não dá nada para ninguém, que guarda tudo para si, que só manda e desmanda. Claro que esse é um aspecto do egoísmo, não resta nenhuma dúvida. Mas o egoísmo também existe nos seus mais variados graus.
dos mais intensos ao menos intensos. E, de um jeito ou de outro, nós estamos incursos num desses graus do egoísmo. Então, a decisão que nós temos que tomar aqui, para que o Espiritismo exerça uma influência mais poderosa nessa transformação moral, é o de combater o egoísmo. Mas não é eu, Marcos, combater o egoísmo do Ronaldo. Não. Eu preciso combater o egoísmo em mim. Eu comigo mesmo, que é o processo de autoconhecimento, de autoeducação, de autoaperfeiçoamento. Ah, mas o Ronaldo, e o Ronaldo com o seu egoísmo? Ah, mas aí ele vai começar a olhar aqui o Marcos e vai, caramba, mas o Marcos está diferente, o Marcos está mais bonzinho, o Marcos e tal, não sei o quê. E isso, ou seja, é a força do exemplo, vai levar, então, no caso aqui o Ronaldo, este e aquele, enfim, a começar também a olhar para si, e aí começar a combater o egoísmo em si. Então, esse é um processo. E é um processo que não adianta tentar assim acelerar de uma hora para outra, querendo obrigar as pessoas. Olha, a partir... Vamos dar um prazo. A partir de janeiro do próximo ano, todos terão que realizar a transformação moral através disso e daquilo. Essa lei, pela melhor intenção que ela tenha, ela vai cair no vazio. Porque não adianta forçar. É processo educacional. É isso que nós temos que realizar. Perfeito, Marcos. Aí é que vem o despertar. Deus, em sua sabedoria, nos faz primeiro despertar para uma realidade. Algo tem que ser feito. Algo tem que mudar. E esse mudar somos nós mesmos, individualmente para a coletividade também. E depois se sensibilizar. Nós estamos muito insensíveis diante das coisas. Então, nós precisamos também ter essa sensibilidade de que precisamos realmente de transformar. Algo precisa ser feito na quebra de paradigmas. E o terceiro, essa conscientização. Termos consciência de fato, e aí sim, despertamos, nos sensibilizamos, e ter essa consciência que está em nós este processo de transformação. Não está lá, acolá ou à distância, está dentro de cada um de nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Marcos, até a semana que vem. Agradeço o Tavares, a sua filha que nos ajudou aí, a todos vocês. Edileuza aí de Salvador, muita paz e a todos vocês. Nós agradecemos a você, Ronaldo, agradecemos a todos que estão nos acompanhando aqui no programa, e já deixando o convite para estar conosco toda segunda-feira, 8h30 da noite, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz, que você sintoniza, seja no Facebook, seja no YouTube. Acompanhe toda a programação e, claro, especificamente aqui, o nosso programa Espiritismo e Educação. Semana que vem, muito provavelmente, nós vamos, então, ainda abordar o comentário, né, Ronaldo? O comentário que Kardec faz à resposta do Espírito Fenelon na questão 917, porque o comentário de Kardec realmente é muito importante dentro desta temática do combate ao egoísmo e também do desenvolvimento da educação moral. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em todos os corações e até o nosso próximo encontro.